inicialmente trata da codificação e decodificação do sinal para a transmissão. Então nós vamos ver a codificação em linha. Uma das formas de você codificar os dados em um meio, em uma transmissão digital. Então vejam só, a codificação em linha é mais fácil o entendimento. Eu pego uma sequência de bits e faço uma codificação de sinal para enviar essa sequência de bits. O resultado que eu tenho aí é, na verdade, sequência de dados binários. Então, numa transmissão digital, a minha preocupação é em identificar a proporção ou processo que existe entre os sinais e os bits que estão sendo transmitidos. Então, vejam só, o que é importante saber numa transmissão digital? Os níveis e o processo de codificação. Observem que aqui estamos falando de binário, 0 e 1, e estamos falando de níveis de sinal. Esse nível de sinal, ele tem polaridade positiva, ok? Acima do eixo do tempo. E aqui eu tenho uma polaridade positiva e negativa. Então, os níveis que eu tenho neste cenário são nível positivo, nível 0 e o nível negativo. Quer dizer que eu posso representar os bits conforme esses níveis. Então vejam só, 1, ou seja, o valor binário 1, se eu tenho nível positivo. Neste caso, se eu tenho nível 0, aliás, se eu estou trabalhando em cima de uma amplitude 0, eu estou utilizando a representação para 0. E no caso de 1, também, só que negativo. Então eu estou usando esse terceiro nível. Então isso é só para a gente entender que conforme o nível de sinal, ou levando-se em consideração a amplitude, eu posso realizar a codificação dos bits. Então a gente precisa distinguir nessa transmissão digital o nível de sinal e o nível de dados. Quando eu falo em nível de dados, eu estou falando efetivamente do que eu estou transportando. O que eu quero transportar? Bits. Ok? Nível de dados, bits. Então é quando eu trato a informação que está sendo transportada. Elemento de sinal. O elemento de sinal vai tratar os sinais que são utilizados, que em linhas gerais são os transportadores de bits. Então esses transportadores também chamados de portadores. Então os bits são transportados de acordo com o elemento de sinal. Quando a gente estiver tratando então nível de sinal, a gente fala bound. Quando estiver falando de dados, a gente fala bit, para ter uma distinção entre os dois. Por quê? Porque eu posso ter mais sinais para enviar um bit. Posso ter, por exemplo, 2 sinais para enviar um bit. Eu posso ter um sinal só para enviar cada bit, ou eu posso ter o contrário, um número menor de sinais para enviar um número maior de bits. É esse o processo de codificação. Então, nós vamos conhecer alguns deles e vocês não têm que se preocupar em ficar memorizando cada um ao nível de, ou a codificação bipolar tal, vai utilizar tal sequência. Não é esse o propósito. O propósito dessa aula é vocês entenderem a importância, desta relação entre os sinais e os dados que você está transportando utilizando bits.
né? A representação binária, 0 e 1. Então, o que você tem para avaliar essa taxa de dados e essa taxa de sinal? Ou qual é a relação que se estabelece? Geralmente, você vai ter aí uma determinada taxa de dados. Essa taxa de dados é a quantidade de bits. Um fator de caso, esse fator de caso está associado ao meio que você está utilizando. Então, você vai ter situações onde esse meio pode representar uma diferença, um indicador, um índice. Na verdade, um índice aqui que pode estar associado ao seu cenário. O número de elementos de sinal, quantos sinais eu utilizei. E um fator informado. Esse fator, na verdade, é a proporção. É o fator que existe entre os bits e os sinais. Ok, gente? Embora a largura da banda, a largura da banda, vamos imaginar qual que é a largura da banda. Eu tenho uma largura de banda muito alta. Eu tenho uma banda larga. O que conta efetivamente é o quanto você consegue transportar. Então, a banda efetiva, ou seja, aquela que você consegue utilizar, ela não é infinita, assim como você trata a banda larga. Teoricamente, em termos conceituais, a gente fala que a banda larga é uma banda infinita. Por quê? De acordo com a análise de Fourier, eu tenho lá um sinal e as suas derivações infinitas. Mas na prática, eu tenho as limitações associadas ao meio, ao ruído e ao equipamento. Então, efetivamente, eu não tenho uma condição de transmissão de dados infinita. Então, a banda efetiva é aquilo que eu consigo utilizar. Essa utilização da banda é basicamente esse processo que relaciona o sinal com o bit, nível de sinal e nível de dados. Um dos fatores aqui, um dos processos que interfere na codificação, está associado ao espectro da análise de Fourier, que é você transmitir valores, ou seja, amplitudes próximas de zero. Vamos imaginar que você tem uma frequência fundamental e você vai trabalhar com os seus harmônicos. Se você estiver utilizando muitos harmônicos, você vai ter grande dificuldade quando estiver trabalhando lá com o harmônico muito adiante, aquele que representa uma variação muito pequenininha na amplitude. O que pode acontecer nesse cenário? A dificuldade vai ser encontrar uma diferenciação nessa onda. É como se essa onda não tivesse amplitude suficiente para ser percebida pelo receptor. E aí você vai ter um período enviando um sinal que não oscila, não tem variação. E lembrem-se disso, se você mantém isso constante, você não consegue codificar nada, você desperdiça tempo, você não consegue transportar informação. E aí, durante a codificação, só para exemplificar, vamos imaginar que você considera, se a amplitude for alta, acima do eixo do tempo, você tem uma amplitude alta, você quer indicar que está mandando 1. Se ela for 0, você está mandando o número 0, para você enviar bits. Só que teve uma falha no equipamento e ela ficou em 0 durante um tempão. Esse equipamento receptor vai identificar que você só está mandando 0, ou ele vai identificar que você parou de enviar, você teve uma falha. Então, esse processo, esse componente DC, é basicamente a preocupação que você tem em manter um sinal invariável ou não perceptível em nível de variação, ou seja, uma variação tão pequena, tão insignificante, que o receptor não consegue traduzir. E aí você tem um desperdício. Como se você, por exemplo, durante a sua fala, você está transmitindo uma mensagem para alguém. E aí você começa a gritar na mesma frequência durante 1 minuto. Lógico que você vai causar um impacto. Alguém vai falar assim, o que ele está dizendo? Está gritando ali naquela frequência? Vai perder o fôlego. Você está durante um determinado tempo transmitindo um sinal
que não codifica nada. Então esse é o grande dificultador do processo de codificação, entre o sinal e os dados que você está transmitindo. A outra preocupação, que tem a ver com a interferência que você tem nos sinais, é o sincronismo. Esse sincronismo é aquilo que eu falei ontem aqui, da gente transmitir dados usando bolinhas de gude lá para o auditório, castelinho. Ontem, naquela analogia, eu coloquei que vocês teriam um funil do lado e iam mandar bolinhas de gude, verdes e azuis, as verdes simbolizando 0, as azuis simbolizando 1, ou vice-versa, e você ia mandar essa sequência durante 1 minuto. O que pode acontecer? Esse intervalo de envio e recepção não ter uma cronometragem, não estar sincronizado. Seria você definir, olha, vai ser enviada uma sequência de uma mesma pessoa durante 1 minuto, só que a pessoa ficou 1 minuto e 5 segundos. Ou o que é pior, ela começou naquele momento que ela considera 19 horas, 0 minuto e 0 segundo, mas para outra pessoa que está recebendo, esse relógio estava com uma indicação ou menor ou maior, ou antes de 7 ou depois de 7 horas. Então o que vai acontecer? Esse intervalo, que existe entre o sinal sair da origem e chegar no destino, considera-se um tempo absoluto para você comparar que aquele sinal, durante aquele período, corresponde a determinada codificação. Quando então esse clock, que é esse mecanismo capaz de medir o tempo, tanto no emissor quanto do receptor, estiverem sem sincronia, ou que eles forem distanciando do tempo, você vai ter um problema de codificação. Então a gente sabe que existem os relógios atômicos. Já ouviram falar de relógios atômicos? Os relógios atômicos são mantidos por institutos que calculam a hora do planeta com base no posicionamento do globo. Então tem a ver com astrologia, esse estudo do posicionamento da Terra para definir. Sabe-se que existe aí uma variação na rotação da Terra, que eu não me lembro agora qual é, mas ela é muito pequenininha, a cada intervalo de 1 ano, sei lá, 2 anos. O que acontece de fato? Esse relógio atômico ele tem uma precisão de registrar a hora correta. Então, de certo tempo, de tempo em tempo, é necessário que os diversos organismos responsáveis por registrar o tempo do planeta sejam ajustados. Porque, veja, existe aí uma perda desse sincronismo. Na verdade, existe uma perda desse tempo, e esse processo de fazer com que o tempo seja o mesmo para todos é o sincronismo. Então, uma preocupação muito grande em codificar os sinais para que eles transmitam uma informação, neste caso nós estamos falando de informação digital, 0 e 1, é importante que esse mecanismo tenha recurso de autossincronismo. O que é o autossincronismo? É quando esse sinal chegou um pouquinho fora do tempo e este equipamento é capaz de identificar que está fora do tempo e reiniciar o contador de sincronismo ou de clock. É mais ou menos você acertar o relógio dele. Esse processo é extremamente importante para garantir que a informação chegue com precisão. E alguns deles não oferecem esta garantia. Então, com relação àquele componente DC, que é um determinado tempo, nós temos a imagem aqui. Esse tempo que ficou enviando, na verdade, uma amplitude 0, que é para representar uma sequência de zeros. Já imaginaram isso aqui com um intervalo muito grande? Uma sequência de 8 zeros. Significa que você está mandando o valor decimal 0. Mas se você ficar muito tempo, você está tentando enviar uma sequência de zeros para codificação, ou é porque você deixou de enviar esse sinal?
Então esse fator implica no processo de identificação daquele sinal que está transportando informação. Então aqui existe uma relação para a gente calcular, eu trouxe só um exemplo aí que já está prontinho no livro que eu estou usando, para você calcular pulsos por segundo. Então veja só, um sinal possui 2 níveis de codificação. O foco dessa atividade aqui, desse exercício, é de você identificar essa proporção entre sinais e dados. E ela tem uma ligação direta com o número de níveis de sinais. Ou seja, quantos níveis você vai considerar para codificar a informação. Então aqui possui 2 níveis. A gente até já tinha visto isso antes, né? Vamos determinar o número de bits por segundo. Então considerando só número de pulsos por segundo, vamos considerar 1 sobre 10 elevado a menos 3, que seria 1K. Ok? Então eu tenho aqui 1000 pulsos por segundo. Okay? O número de bits por segundo, então o número de pulsos por segundo vezes logaritmo base 2. Acho que esses dias eu estava dando aula aqui e falei logaritmo natural, né? 2 é alguma coisa, logaritmo base 2. Eu coloquei no EAD para vocês, é uma calculadora Speed Crush. Alguém baixou? Essa calculadora é um projeto aí open source. Ela tem uma interface muito fácil de você manusear, porque você pode digitar a expressão inteira. Você vai digitando a expressão e você coloca lá LG, né, que é a função para você calcular o logaritmo base 2, e coloca entre parênteses o valor. Então fica bem fácil de você resolver isso aqui com a calculadora. Mas é só para a gente considerar que aqui nós estamos trabalhando com log base 2 do nível de codificação que eu estou utilizando. No caso, esse exercício fala que são 2. Logaritmo base 2 de 2 dá 1. Ok? 1000 vezes 1, 1000 bits por segundo. Então vejam bem, se eu estou falando de uma codificação com 2 níveis, para codificar bit. Bit significa 0 e 1. Eu tenho 2 dígitos, 2 para 2. Então é a mesma proporção. Se eu tenho 100 bounds, eu tenho 100 bits por segundo. Se eu tiver 39.200 bounds ou 19.200 bounds, que é uma frequência de transmissão das linhas telefônicas, por exemplo, quer dizer que eu tenho 19 bits por segundo, porque o nível de codificação é igual ao nível de informação que eu estou enviando, bits, que neste caso são 2 também. Um sinal possui 4 níveis, olha agora, codificou. Então você tem mais níveis de sinal. Bom, 4 níveis. De cara a gente já sabe o quê? Que essa codificação é mais complexa que a codificação do exercício anterior. Com 4 níveis, jogando na fórmula para um exemplo de 1K, ou seja, de 1000, eu tenho que log de 4, log base 2 de 4, vai dar 2. Então eu consigo codificar com apenas 1000 sinais, ou seja, 1000 ondinhas completas, eu consigo transportar o dobro de bits por segundo. Então isso é importante, gente, extremamente importante, porque você está configurando um equipamento para transmitir uma informação qualquer. Pode ser um equipamento para automação comercial, automação industrial. É importante você sincronizar o clock. Então essa bobagem que a gente está vendo aqui, que a princípio parece que não tem muita utilidade, tem muita utilidade. Quando você estiver configurando o switch, aquele equipamento de rede, né, que serve para entregar os frames nas outras portas, ou seja, serve para concentrar uma rede,
concentrador. Um computador vai comunicar com o outro e ele tem que transportar e você tem que configurar esse equipamento. Para configurar esse equipamento, você pode utilizar o seu computador com uma porta serial. A gente depois vai ver um pouquinho dessas interfaces, mas você vai colocar o seu computador para comunicar com aquele equipamento. Você vai ter que pegar o manual do equipamento e ver qual que é a taxa de sinal. Lógico que a maioria dos equipamentos já entrega tudo de bandeja para você. Fala, você vai configurar que você vai ter tanto de taxa de sinal, ou que você vai configurar tantos bits por segundo, que você tem ou não verificação de bit. Geralmente o manual diz isso. Mas é exatamente você dizer para o seu computador que quando ele for se comunicar com aquele switch, ele tem que gerar uma taxa de sinal correspondente à taxa de sinal que o equipamento utiliza para comunicar. Não adianta você ter um relógio muito rápido comunicando com um relógio muito lento, em termos de clock, em termos de contagem de intervalo. Então você vai ajustar o equipamento que está fazendo parte desse processo de comunicação para que ele tenha a mesma taxa de sinal na origem, a mesma taxa de sinal no destino. Então, coisinha bem simples aí para a gente configurar. O autossincronismo é quando esse dispositivo é capaz de reconhecer um atraso ou o fato de adiantar também. De repente você tem aí um sinal adiantado, mas geralmente acontece que você tem um equipamento que atrasa. Então, o que esse equipamento vai fazer? Percebendo que existe uma falta de sincronismo, geralmente ele vai identificar quando essa mudança de sinal ou essa mudança de amplitude ocorreu no intervalo de tempo irregular, que aqui a gente está vendo que aconteceu no meio do intervalo, o equipamento vai acionar a operação de reset do clock, para que aquele tempo seja ajustado novamente. E assim você vai conseguir, sem muito esforço, fazer com que aquela codificação seja mantida até o final do sinal. Então esse sincronismo, você tem um relógio e a função desse relógio é de manter aí uma taxa de bits por segundo. Esse autossincronismo é quando isso acontece de forma automática. Agora vamos tratar uma outra questão aí. O que acontece quando você tem um dispositivo e esse dispositivo não está com o tempo ajustado ao outro? Vamos imaginar esse cenário onde o relógio receptor está 0,1% mais rápido que o relógio do transmissor. Então, geralmente, quando você fala de uma variação assim bem pequena, próxima de zero, é porque pode ser uma falha do equipamento. Gente, isso é tão importante, porque imagina o seguinte, eu quero implantar uma rede com uma confiabilidade muito boa, das melhores. Eu quero que essa rede não só ofereça segurança, mas confiabilidade. Eu tenho que comprar um equipamento de qualidade. Esse equipamento de qualidade inclui essa plataforma de construção do equipamento, o teste que foi feito e também o tempo de falha que o fabricante vai divulgar. Olha, qual o número de falhas. Exemplo, eu tenho uma falha desse equipamento, para cada 1 milhão de equipamentos que eu vendo, um pode falhar. É uma proporção considerável. Ah não, a cada 100 equipamentos, um pode falhar. Isso é muito. A probabilidade de você comprar um equipamento com falha é muito grande. Qual pode ser a falha desse equipamento? No sistema que alimenta, que mantém ele energizado. E esse equipamento pode, por exemplo, ter um problema de sincronização. Esse equipamento também pode ter outros tipos de problema, que geralmente o fabricante vai garantir, mas em linhas gerais. Por que será que uma placa de rede para servidor, você vai comprar uma placa de rede para servidor, e você vai pagar mais ou menos R$300, R$400, e você vai comprar uma interface de rede aí para um desktop, para você ligar na sua casa, você vai conseguir achar chips genéricos aí, essas plaquinhas de rede, por R$15.
Será por quê? Talvez porque esse equipamento mais caro tenha um processo, né, de sincronismo melhor, uma garantia de funcionamento e um clock com uma precisão incrivelmente melhor do que aquele que você pagou R$15. Então, se a sua preocupação, né, com a qualidade desse equipamento, desse conjunto, a confiança que você vai depositar nele, a confiabilidade, né, for muito alta, você vai ter que desembolsar mais. Por isso que às vezes você vai ter um switch também que custa R$50, você vai ter um switch que custa R$5.000, R$10.000, né? Não dá para comparar. É desaforo você falar para alguém: ah, eu tenho um switch aqui de R$50, seu está muito caro. Pega a marca e o modelo. Você precisa comparar equipamento que tenha o mesmo padrão. Ou que você tenha marca diferente, mas ele esteja dentro da configuração técnica, e uma delas é essa de confiabilidade. Bom, então o cenário diz o seguinte: esse relógio, ó, do receptor está 0,1% mais adiantado. Quantos bits extras por segundo o receptor irá receber se a comunicação acontece a 1K bps? Então, a cada 1 segundo chega a 1000 bits. Ok? Como ele está 0,1, a cada 1 segundo, o receptor entende que chegou 1 bit a mais. 1 bit extra. Na verdade, foi uma bobeira que ele deu no final do processo, onde houve uma mudança de sinal no intervalo do tempo, e ele identificou as duas situações. Identificou o zero e identificou o zero de novo. Então ele recebeu 1 bit a mais. Bom, considerando agora a 1 mega, 1 milhão de bits, você já tem, ó, 1000 bits. 1000 bits, imaginem só, já é uma sequência boa de informação. Então esse equipamento, né, se ele não tiver um processo de codificação capaz de se ajustar automaticamente em termos de sincronismo, de manter esse tempo sincronizado, ele vai ter falhas. Não adianta, vai ter falhas. Bom, agora que a gente já viu esse processo aí de sincronismo e do componente DC, nós vamos ver ao polar e bipolar. O que seria então isso aí? Unipolar, um polo só. Por exemplo, eu tenho uma amplitude positiva, né? Na linha do tempo, no eixo do tempo, eu tenho sempre uma onda representada acima. Então, o método unipolar, ele tem um problema: componente DC. Ele vai ter um problema quando ele estiver deixando de enviar a amplitude alta, ou seja, estiver mandando a amplitude zero ou próxima de zero durante o intervalo de tempo. E ele também vai ter problemas de sincronismo para cadeias longas. Mandou uma cadeia de bits muito grande sem fazer sincronismo, ele vai ter problemas. Como é que seria essa codificação? Está aí. O exemplo está aqui. Se você não está mandando, você não tem o sinal, você não tem amplitude, você envia zero. Quando tiver amplitude, você envia 1. E aí você pode ter uma sequência aí muito grande enviando zero e não conseguir traduzir corretamente do outro lado. A codificação polar utiliza 2 níveis de tensão: o positivo e o negativo. Então fala de polo. Aí já estende um pouco mais. Veja, isso aqui são resultados, né, já práticos. O que já existiu de equipamento. Eu falo existiu, gente, porque algumas delas nem são usuais mais. À medida que as redes vão evoluindo, ou os equipamentos de comunicação vão evoluindo, essas técnicas de codificação também. Então a gente pegou algumas aqui, as mais antigas. Vocês vão ver que a maior parte da literatura vai falar desses padrões. Então a gente vai observar cada uma do ponto de vista da construção dessa codificação. Então tem um esquema aqui, ó, não retorna a zero. Essa
essa aqui que tem o L na frente é em relação ao nível do sinal. Ou seja, o nível do sinal depende do bit que você está enviando. Depois tem uma outra, que é a transição que acontece. Ou seja, a mudança ou a inversão. Então vejam só, vamos tentar identificar. Eu vou deixar um tempinho aqui para vocês observarem esse sinal, para identificar se a codificação lá do 0 e 1, se vocês entenderam o que está acontecendo. Entenderam? Nessa aqui, houve mudança de nível. Houve mudança de nível. O que é mudar de nível? Ou passa para cima ou passa para baixo. Houve mudança de nível. Você tem a representação de qual sinal? Qual valor binário? 0. Houve mudança de nível. Está ali. 0. Manteve o nível. Significa 1. Então não retorna a 0. Está vendo? Eu não codifico nada quando a frequência for 0. Pergunta que eu faço. Esse processo de codificação aqui, ele suporta componente DC? Suporta ou não suporta? Não. Não? Por que que não? Não suporta porque ele está no nível 0. No nível 0 não significa nada mesmo. Então não significa nem 0 nem 1. Então eu tenho que ter uma energização, uma polaridade aqui. Ou positivo ou negativo. Então essa é uma vantagem dele. Ok? Bom, esse caso aqui, nós temos a seguinte situação. Quando ocorrer uma transição, olha só, está positivo. Quando mudar, inverter, né, quando fizer de positivo para negativo ou de negativo para positivo, ele vai representar 1. Se ele se manteve, seja positivo ou seja negativo, né, significa 0. Então aqui mudou, passou para 1. Manteve, representa 0. Então está aí um exemplo de codificação que não retorna para 0. A primeira é quando houver mudança de nível. A segunda é quando você tiver uma inversão de nível. Inverter o nível, neste caso inverteu significa que você está enviando o valor 0. Pessoal, ficou claro aqui o processo? Está tranquilo? É basicamente isso que a gente vai ver com algumas variações. Bom, essa aqui é o seguinte. O processo de codificação, ou seja, a mudança do código, ocorre quando eu tenho um retorno para 0. Identificaram aí? Se retornar para 0, eu tenho um processo de codificação. Essa transição pode ser usada para sincronizar. Veja só, no intervalo aqui eu tenho um retorno. Eu posso utilizar essa mudança para fazer a sincronização do relógio. Identificaram perfeitamente o que aconteceu? Não. Preciso acompanhar aqui. Não identificou? Então vamos ver. Retorna para 0. Quando há um retorno para 0, veja só, retornou para 0, representa 0. Aqui eu tenho, quando ele deslocou, ele não está retornando para 0, ele está saindo de 0, então representa 1. Ok? Retornou para 0, significa 0, saiu de 0, representa 1. Como vejam, está tendo uma alternância entre esse intervalo de tempo. Então essa alternância entre o intervalo de tempo, que é a mudança de polarização, ou seja, a amplitude está sofrendo uma alteração no intervalo, eu posso utilizar esse sinal aqui, esse momento, para identificar se está sincronizado ou não. Então o dispositivo que é sensível, ele vai perceber o seguinte: a cada metade do intervalo aqui tem que ter uma mudança. Se não tiver, ou se ela aconteceu fora desse tempo, milésimos ali de segundo fora do tempo, esse relógio vai ser ajustado. Então aqui você já tem um processo
que suporta a sincronização. Essa é a característica então do retorno para zero. Um bom esquema de codificação de sinal incorpora um relógio sincronizador no receptor. Olha só, eu já estou mostrando esse processo de codificação mais ou menos como houve a evolução, uma sequência mais ou menos cronológica. Os primeiros modelos tinham dificuldade em lidar com o componente zero ou lidar com o sincronismo. À medida que essas codificações foram evoluindo, e essa evolução, gente, não é no envio do sinal, é nesse meio que tem que ser apropriado, controlado, conhecido, o emissor, que é o que está gerando o sinal, e o receptor para perceber, sentir esse sinal, considerando essas duas variáveis que a gente está levando aqui em consideração. Oi? Entendi muito bem o DC. Esse é um problema que acontece ao emitir o sinal, né? Um problema da frequência, que o equipamento vai ajustar isso, o equipamento. Então, na verdade, você tem sempre problemas numa transmissão de sinal. Você está sempre sujeito a problemas. Então, você precisa enviar um sinal para transmitir 0 e 1 e garantir que, se houve um problema no sinal, você sabe identificar se teve mesmo um problema ou se é porque você está enviando uma certa sequência de informação. Então, a referência fundamental é em relação a você enviar, por exemplo, o zero é quando eu não estou mandando polaridade nenhuma. Mas e se eu ficar um tempo muito grande sem mandar polaridade nenhuma? É porque eu estou querendo mandar um tanto de zero, porque eu não estou mandando nada. Como eu não tenho uma codificação para dizer o que é nada, ou um processo começar e terminar, eu entendo que eu estou recebendo uma sequência de zero. E o que você tem que implementar no algoritmo ou do receptor? Olha, se você recebeu uma sequência muito grande de zero, teve falha. Só que imagina que esta sequência de zero, ela está no limite entre você saber se é uma sequência mesmo ou se não é. Então sempre você corre o risco, né, de não identificar. Então quando você utiliza uma polarização, né, alta ou baixa, positiva ou negativa, para enviar informação, você consegue contornar esse problema de ficar um tempo sem enviar. Ou seja, na verdade não é sem enviar, é sem ter alternância de polaridade. Manteve a polaridade é uma dúvida. É o exemplo que eu dei aqui de alguém que está contando uma história para alguém e de repente começa a gritar e fica um minuto gritando a mesma frequência. Tem aquela música galopeira lá, mas pelo menos ele vai subindo e descendo. Mas ele fica um tempão, galopeira, e fica lá. Imagina você está lá fazendo um discurso e de repente você começa a manter um grito um minuto, sem parar. Alguém fala, isso faz parte da comunicação? Essa pessoa está querendo me explicar o que é um grito? Ou de repente ela ficou com um problema de comunicação? Se vocês acham isso absurdo, eu vou dar um exemplo que acontece. O que é a microfonia? É uma interferência no sinal que você tem isso. Uma frequência emitindo em sequência incomoda todo mundo, porque você não está codificando nada, aquilo ali não serve. A mesma coisa é você manter uma polaridade zero e você não sabe se é zero ou se não é zero. Então esse é o grande problema. Bom, esse aqui é o Manchester. Esse Manchester foi já uma evolução, aonde, olha só, eu tenho um intervalo aí, aonde, se eu tenho este sentido, eu estou enviando o sinal zero. E de baixo para cima, eu estou enviando 1. Então, se eu tenho uma alternância, né, de polo negativo para polo positivo, eu quero mandar 1. Se eu tenho alternância de polo positivo para polo negativo, eu quero mandar 0. Então, Manchester, na visão de vocês, é uma evolução dos anteriores? É, gente? Só uma dúvida. No quarto zero ali, ele está para cima. Por que ele está zero? Vamos lá. Então eu tenho de cima para baixo, enviou esse zero. De baixo para cima, mandou isso 1. De cima para baixo, enviou 0. Certinho. Aí ele voltou de cima para baixo, de cima para baixo. Ué, essa codificação está errada? Não. É de cima para baixo.
certo, tá certo. Aqui, ó. Não, ele correu aqui fora da área. Intervalo não conta. Observa o intervalo, não conta. Tem que ser algo que você vê a linha pontilhada. Observa a linha pontilhada. Tá? Linha pontilhada. Geralmente esse aqui te confunde mesmo. Tem até uma imagenzinha que você recebe na internet aí que é bem parecido com isso aqui, que você tem que contar quantas linhas você confunde. Se você tiver que acompanhar. Mas é esse o processo. Então no intervalo não conta. Você tem que observar esta formação de mudança de polo. A codificação Manchester usa a inversão no meio de cada intervalo. Então, no meio do intervalo ele inverte. E aí você tem uma representação. Se a inversão foi de polo positivo para negativo uma coisa, de negativo para positivo outra coisa, você só tem 0 e 1 para codificar. Bom, depois você tem aí uma evolução do Manchester, né? Que esta, inclusive, é utilizada para você, foi utilizada nas redes criadas pela IBM, as redes Token Ring. Então, olha, gente, aqui nós já chegamos numa codificação, né, de uma rede assim que chegou a ser comercializada, chegou a ser utilizada mesmo, né, de verdade, para rede de computadores, transmissão de dados em rede, em ambiente de rede local principalmente. Você poderia ter esse cenário aqui. Então essa codificação Manchester diferencial, ela foi a codificação precursora das redes Ethernet. A gente vê que hoje as redes Ethernet, elas têm uma característica importante que é o seguinte: além delas utilizarem múltiplos níveis, elas ainda utilizam múltiplos meios. Olha só que interessante a rede local. Hoje a rede Ethernet, em cima aí de um padrão Cat5e, a gente vai ver isso mais adiante, mas isso está associado ao modelo de cabeamento e o padrão desse cabo para você transmitir esses dados. Essa rede pode chegar a 1 gigabit. Qual que é a dificuldade de transmitir tanta coisa em tão pouco tempo? Gente, se eu quero transportar alguma coisa muito rápido, o que eu tenho que aumentar? A frequência, que é a minha taxa de sinal. Se eu não posso mais aumentar a minha taxa de sinal, porque ela já está no máximo. Vamos imaginar que a água tem um tempo para que a onda possa propagar a uma certa distância. Não vai adiantar você chegar ali e querer fazer com que a água, né, gere ondas mais rápidas. A água vai espalhar, não vai gerar onda. Então, se isso estiver acontecendo, você já está no limite daquele meio para gerar frequência. Aí o que você poderia fazer? Mexer na codificação. Agora eu estou começando a entender. Se a onda estiver formando é 0, se a onda já terminou é 1, aí você vai variando. Você poderia também utilizar múltiplas ondas. Então a rede Ethernet hoje, ela utiliza 4 cabos. Gente, eu estou falando de um padrão de rede Ethernet, só para analogia aqui. Depois a gente vai estudar a rede Ethernet. Vocês vão pensar que toda a rede Ethernet é assim. Houve uma evolução da rede Ethernet. Mas você pode pegar como referência a rede Ethernet usando o cabo par trançado para transmitir a velocidade de 1 gigabit. Você vai precisar codificar utilizando 4 cabos. Olha que interessante, a codificação é feita considerando múltiplos níveis e múltiplos cabos. Não dá para mandar tão rápido, então coloca mais cabo. Essa informação chega do outro lado, é decodificada conforme os cabos. Agora já dá para entender que o eletricista não está nem aí, ele puxa o cabo com muita força, porque para ele não faz diferença. Mas para vocês que começaram a entender como funciona o processo de codificação, agora já dá para entender que esse cabo esticado com muita força pode gerar um caminho cujo tempo de propagação do sinal não possa ser sincronizado. Entenderam isso? Eu posso ter uma variação nesses cabos e eu não tenho um sincronismo perfeito do sinal que saiu no origem e no destino. Aí você chega na rede que o eletricista puxou com muita força porque não sabia que não podia fazer isso, e você vai transmitir um arquivo, transferir um arquivo do servidor para o seu computador. Então você estava numa rede que foi corretamente instalada, que foi utilizado o equipamento para fazer a certificação do cabo, e
você transmitiu o arquivo seu lá de X tamanho em 1 minuto. Não tinha mais ninguém na rede, só você. Você transferiu o arquivo em 1 minuto. Aí você foi na outra, que teoricamente é igualzinho, mas que o sujeito puxou o cabo com muita força, e você vai transmitir, gastou 4 minutos. Aí você já começa a entender o que o sujeito fez. Ele complicou esse processo aqui. Pode ser que o equipamento, reiniciando o clock várias vezes para tentar sincronizar, perdeu tempo. E aí você não conseguiu transmitir. Com a camada de rede, né, a camada física, ela tem o controle de fluxo e ela sabe, por exemplo, olha, essa sequência aqui não deu para entender, manda de novo. Você está forçando a ficar tentando enviar esses bits. Então é por isso que é extremamente importante você conhecer esse processo de codificação para dar mais valor ao processo definido pela norma na hora de utilizar o cabeamento. Ou ao processo definido, por exemplo, na transmissão wireless, que quando você tem os fatores que influenciam, você pode ter um resultado diferente. É bem parecido. Então a gente estuda codificação utilizando os processos de codificações mais antigos para que vocês entendam a importância, né, de existir uma forma correta de se fazer, um bloco, né, que funciona corretamente, um investimento que você tem que fazer no equipamento para garantir a confiabilidade da rede, porque um dos fatores que influencia, com certeza, é o processo de codificação. Então esse aqui, né, você tem a seguinte referência, ó. A codificação você tem, ó, de -1 para 1, ok? E tem de 0 para 0, de 1 para 0. A codificação Manchester diferencial, ela é uma evolução para que você tenha um melhor tratamento do sincronismo e melhor tratamento, e aqui a gente já consegue ver de cara, resolve o problema da componente decível. Eu vou ser mais breve possível aqui por causa do vídeo que eu vou passar para vocês, e aí depois vocês vão ter essa apresentação lá. A ideia, gente, não é ficar preso aqui para vocês terem que memorizar aquela modelo por causa do tempo. Mas eu acho que vocês já conseguiram entender aí o raciocínio do processo de codificação. Aí agora nós temos a bipolar. Codificação bipolar. Essa aqui é a AMI. É uma alternância positiva e uma alternância negativa. Tem um negócio errado aqui, tá? Manchester diferencial. Acho que isso aqui já estava no livro, essa apresentação bem que falou usando. Então, tem um erro aí, porque ela não é a Manchester diferencial. Aqui eu tenho o seguinte: 2 binário, 1 quaternário. É para a gente agora, essa aqui é para aprender a fazer a leitura desse processo. Vejam só, 2 binários. É para a gente não ficar preso só naquela codificação que a gente está acostumada, que sempre vai ser 0 e sempre vai ser 1. Lembra que eu falei que houve uma evolução na rede Ethernet? A rede Ethernet já utiliza um princípio semelhante a esse aqui. Então vejam só, se eu tiver esse nível aqui, vamos considerar que a gente tem, ó, nível 0, nível mais 1, nível mais 2, ou nível -1 e nível -2, ou conforme está aqui, nível 3, nível 1, 21 e 23. A codificação dos níveis, são 4 níveis, 1, 2, 3, 4. Então está escrito aqui, ó, 1 quaternário, ou seja, o elemento que vem depois é para indicar a quantidade de níveis. E o 2b é porque eu utilizo 2 binários. Então, nesse nível, esse último nível aqui, do extremo negativo, eu estou enviando 2 zeros. Não é só um não, estou enviando 2 zeros. Esse aqui eu estou enviando, né, seria o primeiro positivo, eu estou enviando 2 dígitos 1. Então a gente já começa a perceber que esse processo de codificação está associado à alternância de níveis. Você pode ter múltiplos níveis e a sua codificação para cada nível pode ser de 1 bit, de 2 bits, e a gente vai ver que ainda existe situação mais
sofisticada. Essa aqui é um múltiplo nível. Deixa eu ver se tem mais algumas aqui. Codificação em bloco, mais fácil. Melhorar o desempenho. Então, em bloco, olha só. Quando houver mudança de nível, considerando um determinado número suficiente de níveis, eu não quero enviar só um bit ou 2 bits, eu quero enviar um conjunto. E aí, pessoal, olha só que interessante. Esse processo aqui de enviar blocos, ele já dá uma possibilidade de verificar, ele verifica se tem erro. O próprio processo de codificação já verifica se tem erro. A analogia é mais ou menos o seguinte. Eu tenho uma sequência de bits. E aí eu tenho essa divisão dessa sequência em um determinado conjunto de m bits. Quando eu envio, eu tenho essa sequência, ela pode gerar uma outra sequência diferente. Aí você diz assim, mas como que isso funciona? É porque já existe no dispositivo, no equipamento, uma tabela onde um determinado conjunto de n bits, se gerou uma sequência de n bits, quer dizer tal informação. Então você está utilizando uma codificação em bloco, que significa diversos bits podem corresponder a uma outra quantidade diferente de bits no processo de codificação. E o que você faz com isso, na verdade? Quando você está enviando esse sinal, essa quantidade de bits pode ser um bit extra que vai ser usado para verificar se houve alguma perda ou não. Então, esse bit extra, esse bit utilizado como adicional na codificação em bloco, ele garante que você, se tiver uma perda de sequência ou uma sequência inválida, que ele identifique. Identificando, o que o equipamento vai fazer? Solicitar a origem que mande de novo. Não necessariamente ele vai mandar o mesmo bloco. Pode ser que ele mande um conjunto muito maior do que aquele que encontrou o erro, porque ele vai ter um intervalo aí para ele permitir a reparação. Mas é basicamente nesse conceito que você tem a codificação em bloco. Aqui, ó, 4 transformando em 5. Aqui uma tabelinha de codificação que eu falei para vocês que tem que ter. Então o equipamento já tem na sua memória, na sua tabelinha de codificação, uma lista, né, uma tabela que corresponde. Olha, para eu transformar, para eu mandar uma sequência de 4 zeros, eu tenho que codificar dessa forma. Para eu mandar uma sequência de dados 1 e 3 zeros, eu vou mandar desta forma. Assim, você cria agora uma codificação com um conjunto de bits e não somente como a gente estava vendo antes. E aí, olha o interessante. Já que eu estou codificando uma sequência de bits com significado no destino, né? Não necessariamente daquela sequência original, ou seja, eu estou criando aí a minha codificação de acordo com o bloco, eu já posso ter isso aqui, ó. Se chegar lá 00 é para parar. Por exemplo, é para você resetar. Se o dispositivo receber uma sequência dessa, ele já entende que é para resetar. Por quê? Esse processo de acionar essa sequência faz parte do próprio controle de fluxo. Pessoal, as redes mais modernas, elas já trabalham na maioria com uma codificação mais complexa. Então, um exemplo de codificação mais complexa é esta aí em bloco. Então, aqui nós temos 8 blocos para 6 ternários. Ok? Olha só, a codificação que eu tenho é de acordo com o nível do sinal. Então eu tenho uma representação ali para indicar essa amplitude e com base nela eu vou poder codificar. Pessoal, foi legal isso aí? Deu para entender o processo de codificação? Então esse processo de codificação que nós vimos agora é só para transmissão digital. Depois nós vamos ver, né, basicamente o que acontece na transmissão analógica.
a referência lá em analógico vai ser a mudança de fase, de frequência, né, e amplitude da onda. Então eu vou mostrar para vocês um videozinho. Na turma de 2009, eles fizeram em Flash esse pequeno software aí, onde você clica aqui, depois de alguns minutos, aconteceu. Isso aqui vocês vão ter disponível lá no EAD, vocês vão poder baixar e clicar em cada um dos níveis de codificação, vocês vão conhecer cada um deles. Então aparece uma explicação e uma ilustração sobre cada um que a gente viu. Então isso aí vai estar disponível para vocês no EAD. Aí depois já tem também aqui a analógica que a gente vai conhecer mais adiante. Então o nome do arquivo é simulador SWF.